Vamos orar mais uma vez. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse momento tão importante quanto qualquer outro desse culto, mas é o momento da Tua palavra falar conosco. Nós repreendemos, Senhor, toda ação humana ou espiritual tentando roubar a palavra. E nós declaramos em nome de Jesus que a palavra de Deus vai cair em corações que são terra fértil e que vai produzir fruto. Deus vai abençoar nessa noite a vida de cada pessoa aqui, Pai. Fala com cada pessoa aqui. Vem de encontro às suas necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queridos, nessa noite Deus trouxe uma palavra no meu coração, uma palavra que Deus tem falado conosco. E se você pegar 2 cultos antes desse culto, você vai se lembrar que o pastor Roberto pregou uma palavra poderosa de Deus, falando sobre talentos, falando sobre dom, sobre não enterrar o dom, sobre não desprezar aquilo que recebeu de Deus, porque isso tem valor. E uma palavra forte, porque ele falava a palavra daquela árvore que Jesus foi encontrar fruto e não encontrou, e disse: então arranca ela. Por quê? Porque no reino de Deus nós fomos chamados por Deus para frutificar, fomos chamados por Deus para dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos debaixo de uma qualidade, de um padrão de Deus. E ele dizia, Deus usando ele, que o machado estava posto à raiz, ou seja, ou dá fruto ou é cortado. Em João, no capítulo 15, o próprio Jesus, palavras dele, disse que ele era a videira e que nós somos os ramos, e que todo ramo que não dá fruto ele corta, e todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, muito importante, nós entendemos que na igreja, no reino de Deus, na nossa chamada como homem e mulher de Deus, Deus tem um plano para nos abençoar, um plano para usar a nossa vida. E Deus conta com o entendimento, a compreensão do coração de cada um de nós. Muito importante entendermos, queridos, nessa noite, que no domingo passado, o que Deus falou conosco foi muito sério. Quantos estavam aqui domingo passado? Deus falou sobre conserto, falou sobre perdão, falou sobre acertar coisas que ficaram para trás, acertar coisas que não foram resolvidas, porque o corpo sente quando há ruptura, quando não há acerto, o corpo sofre, a igreja sofre, e a igreja não avança, não consegue fazer o seu propósito nessa terra, avançar, ser luz, ser bênção, porque está sem os pés, está sem a cabeça, porque falta conserto. E Deus tem falado repetidas vezes sobre conserto, sobre nos consertarmos, cada pessoa com Deus e cada pessoa com o seu próximo. Conserto em situações da vida pessoal, conserto dentro da sua casa, da sua família, conserto dentro da igreja, talvez no seu trabalho, talvez em os seus parentes. Mas Deus tem nos chamado a conserto, a acertar, a ajustar, a não deixar o tempo passar, porque o tempo não resolve essas coisas. Por isso que Deus tem falado conosco. E hoje, Deus trouxe como tema dessa palavra, da palavra dessa noite, o poder do compromisso. Para que haja um conserto, é preciso que haja um compromisso. Eu queria pedir por gentileza, que você prestasse bastante atenção nisso. Por favor. Nós estamos falando da palavra de Deus. E nós precisamos ter reverência. Então, preste atenção, não converse com ninguém agora, não se distraia, não pegue seu celular. Se você puder, desligue o seu celular ou deixe ele para vibrar. Mas preste atenção no que Deus está falando com você, para que hoje não seja mais um domingo, e daqui a pouco você vai sentar no seu sofá, assistir os gols do Fantástico e vai entrar em mais uma semana, e mais uma semana vai passar. Então, faça a diferença hoje. Comece assumindo o compromisso de ouvir a palavra de Deus. Moody foi um evangelista do século XIX. Um jovem
que um dia teve a sua vida mudada. Seu pai morreu, ele tinha 4 anos, foi morar com um tio e trabalhar numa sapataria. E o tio disse que a condição para ele ficar lá, ele tinha que ir para a igreja. Ele foi para a igreja, conheceu a palavra de Deus, rápido começou a estudar a Bíblia numa escola dominical e foi muito abençoado lá com a palavra de Deus. Um dia ele encontrou um jovem missionário e o missionário disse uma frase que mudou a história de Moody. A frase foi essa: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um jovem totalmente comprometido com Ele. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um casal totalmente comprometido com Ele. O mundo não viu ainda o poder de Deus. E Moody, quando ouviu aquilo, ele foi impactado. Dentro dele algo aconteceu e rápido ele respondeu: farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser um homem assim. Queridos, compromisso é algo que move a vida de todo homem de Deus. Por incrível que pareça, a palavra compromisso não está na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra compromisso na Bíblia, mas você vai encontrar outras palavras que a representam, como confiar, como entregar e outras. Então, nessa noite, para a gente ser bem direto, eu gostaria de falar com você sobre 3 áreas importantes da vida de um cristão, de um filho de Deus, que ele deve ter compromisso. A primeira área é descobrir a bênção do compromisso com Deus. A segunda área é descobrir a bênção de se ter um compromisso com a sua família. E a terceira, descobrir a bênção de se ter um compromisso com o ministério na igreja, com a obra de Deus. Pense por um instante, reflita comigo. Onde você estaria se verdadeiramente você tivesse se entregado 100% para Deus, 100% por uma causa, 100% talvez nos seus estudos, no seu trabalho? Onde você estaria? Como você estaria hoje se você tivesse realmente assumido um compromisso 100%? Pense, amado. Com certeza muitos pensamentos vêm na nossa mente, muitas escolhas talvez teriam sido diferentes, muita coisa seria diferente. Mas nessa noite Deus quer falar conosco sobre o poder do compromisso. A história da igreja está repleta de pessoas que descobriram a bênção de viver uma vida no poder do compromisso com Deus, com a família, no ministério na igreja. Primeira área importante: termos compromisso com Deus. Pastor, o que é ter compromisso com Deus? É, em primeiro lugar, amá-lo sobre todas as coisas. A Bíblia deixa muito claro, em Marcos, nos Evangelhos, mas em Marcos capítulo 12, verso 30, Jesus foi perguntado: qual é o primeiro mandamento? Primeira ordem de Deus, aquilo que veio primeiro, que Deus instituiu como primeiro na vida de uma pessoa: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todo o seu ser. Ter compromisso com Deus, querido, é amá-lo acima de tudo, acima de todos. Amar a Deus. E esse amor é um amor consciente, é um amor de razão, é um amor que compreende o quanto Deus nos ama, que compreende o quanto Deus foi misericordioso em nos alcançar, que compreende o quanto Deus se importa conosco. E então ele é produzido dentro do nosso ser, esse amor. Por quê? Porque o compromisso com Deus precisa ser gerado dentro de nós, e um compromisso que nos faça amá-lo acima de todas as coisas. Andar em perfeita paz. Isaías 26:3 vai dizer que o Senhor conserva em perfeita paz aquele que tem um propósito firme.
Propósito firme, compromisso. Aquele que tem compromisso com Deus vai andar em paz, irmão. Deus quer trazer paz para a sua vida. Mas para isso, você precisa ter compromisso com Ele. Amá-lo sobre todas as coisas. Andar em paz com Deus. Resultado do compromisso. Terceiro resultado, força para seguir firme, dedicado de coração. Segundo a Crônicas 16, 9, diz que o Senhor, Ele se apressa em fortalecer aquele que é dedicado de todo o coração a Ele. Deus fortalece um homem, uma mulher que é dedicado a Ele, que dedica o seu coração a agradar a Deus, a ser comprometido com Ele. Então, amado, se você precisa de paz, você está no lugar certo. A sua paz está em Deus. E essa paz é uma paz que o mundo não conhece e nem pode dar. Essa paz é uma paz que não é gerada por um ser humano, não é gerada por nada dessa terra, é gerada apenas pelo próprio Deus. Porque essa paz, ela preenche, ela guarda, ela traz segurança. E Deus sustenta firme aquele que tem um coração dedicado a Ele, que tem um propósito firme de dedicar-se a Ele. Segunda área importante que nós precisamos ter compromisso, família. É muito importante termos compromisso com o nosso casamento. Onde estão os casados aí? Pega a mão esquerda, dá um beijinho na aliança. Falou, glória. Se a querida está do lado, dá um beijinho nela. Querida, beijo. 18 anos vamos fazer. Eita, mulher abençoada. A gente mudou um pouquinho só. Mais ou menos, né? Um pouco, bastante. Nós mudamos bastante. Mas o amor só cresceu. É assim, irmãos. Compromisso com Deus gera compromisso na família. Compromisso na família é zelar por aquilo que é mais importante. Minha esposa, minhas filhas. Depois de Deus não tem nada mais importante para mim além delas. Escuta isso. Ninguém pode me roubar isso. Nem o mundo, nem o diabo. Ninguém pode roubar o que Deus fez na nossa vida. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, um amém ou qualquer coisa assim. Por favor, Aline, dá um glória a Deus aí, Aline, por favor. Agora que eu te vi aqui, dá um glória a Deus aí, mano. Eu sei que você dá um glória a Deus alto, solta esse glória a Deus aí. Que bom te ver aqui, viu? Glória a Deus, muito bom. Queridos, nós precisamos ter compromisso com a nossa família. Por quê? Porque é responsabilidade nossa, como homem de Deus, como mulher de Deus, zelar pela nossa esposa, zelar pelos nossos filhos. Porque é responsabilidade dada por Deus para trazer uma bênção. Compromisso é uma bênção. Por quê? Porque o compromisso faz com que nós recebamos de Deus a força que a gente precisa, a paz que a gente precisa, a alegria que a gente precisa, mas precisa levar a sério as coisas de Deus. Gálatas capítulo 6 fala: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear na carne, vai colher na carne. Aquilo que ele semeia no Espírito é vida. Queridos, nós precisamos zelar pela nossa família, zelar pela nossa esposa, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Uma palavra em Malaquias, o último versículo de Malaquias diz: naqueles dias eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não traga maldição sobre a terra. Queridos, eu creio que esses dias estão chegando, chegaram. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque a igreja é onde isso acontece, uma igreja de pais e filhos, uma igreja que valoriza os princípios de Deus e que não abre mão deles. Por quê? Porque tem compromisso com a palavra de Deus. O mundo pode mudar, a sociedade pode mudar, as leis podem mudar, mas a palavra de Deus não muda, e nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, porque o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Deus, em segundo é com a nossa família. Ninguém vai destruir a nossa família, e ninguém precisa se preocupar
Em quem vai cuidar da minha família? Quem vai ensinar a palavra de Deus para as minhas filhas? Porque eu vou fazer isso. Essa semana Deus tem falado muito conosco. Estivemos na Lagoinha agora há pouco tempo. E não por estar na Lagoinha, porque a gente podia estar no Ribeirinho, a gente podia estar em qualquer outro lugar, Deus ia falar a mesma coisa. E Deus falou muito sobre uma vida de oração, sobre andar na presença dEle, sobre orar sem cessar, e sobre batalha espiritual e muitas coisas. Mas eu quero destacar duas importantes. Quando eu fui para lá, eu fui lá porque eu fui buscar algo que Deus tinha falado numa manhã que eu estava orando aqui no nosso devocional, aqui, nossas manhãs de oração. E Deus falou para mim, você precisa voltar, porque em 2001 eu estive lá na Lagoinha, e lá Deus abriu meus olhos para muita coisa. Eu descobri o que era adoração, o que era ser íntimo de Deus, o que era fluir em Deus. E Deus falou, você tem que voltar. E eu falei, Senhor, eu vou voltar. E eu ia para a Lagoinha, depois teve todo um movimento de Deus aí. Conclusão, fomos em 23 para a Lagoinha. E quando eu cheguei lá, Deus me renovou de uma forma assim, tremenda. Deus encheu a minha vida, Deus mudou muita coisa. E eu voltei assim a milhão, jejuando, orando e buscando mais, e com fome de Deus. E aí quando a gente começa a jejuar, irmão, a gente começa a ver o quanto que a gente estava perdendo tempo, o quanto que a gente estava deixando de fazer o que a gente poderia fazer mais. Conclusão, eu fui renovado por Deus, e um tempo novo começou na minha vida. E essa semana uma irmã veio falar, Deus tem falado muito com a gente, muitas palavras, muitas profecias, a gente tendo visão, um monte de coisa. E uma irmã veio falar, pastor, eu tenho uma visão, um sonho para te dizer. Eu falei, é mesmo, irmã? Então fala, é agora. Ela falou assim, olha, lá na frente, eu sei que eu e meu marido estávamos numa cidade no interior de São Paulo. Vai que é Leme, né? Interior de São Paulo, olha Deus falando aí. Interior de São Paulo, e de repente a gente falaram assim, ó, tem uma célula, tal lugar assim, e é uma benção, você não quer ir lá? Ela falou, vamos. Chegou lá na célula, ela estava olhando a célula. Aí ela cutucou o marido e falou, olha lá, ó, lembra dela? É a Nicole, do Sérgio e da Nútia. Aí, irmão, quando ela falou assim, eu já fiquei ligado, né? Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Ela falou que a Nicole já estava casada. Nicole já estava grande. Aí acabou a célula, ela foi procurar a Nicole, tudo bem? Nicole, você lembra da gente? Ela falou, você me conhece? Conheço, você não lembra? Como é que está seu pai, sua mãe? Ué, quem é você? Nós somos lá de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, nossa, isso faz tanto tempo. Meu pai e minha mãe agora estão em tal cidade. E nós estamos aqui ganhando essa região aqui. Irmão, eu falei, eita, bagulho louco, meu Deus do céu, agora chapou mesmo. Irmãos, olha que coisa de Deus. Por quê? Porque Deus está falando para mim, ó, fica na minha presença que eu cuido da sua família. Está tudo pronto já está tudo escrito, fica quietinho aí. Então, queridos, quantas vezes nós estamos desesperados, querendo tantas coisas, e Deus só quer uma coisa da gente, irmãos, obediência. Honre a Deus, tenha compromisso com a sua família. Eu vejo a Nicole orando, hoje mesmo fomos almoçar na casa do pastor Daniel, aí o pastor pediu para ela orar, meu Deus, que oração de Deus, meu Deus. Eu fiquei olhando ela orar e falei, obrigado, Senhor. Minhas filhas se converteram com 3 anos, com 4 anos, irmãos, entregaram a vida a Jesus de verdade. Elas têm temor de Deus, elas têm o Espírito Santo, elas se quebrantam, elas são sensíveis a Deus. Pastor, mas é porque também se é filho de pastor tem que ser assim. Não, irmãos, foi Deus que fez, não foi a gente. A gente é muito falho. Deus teve misericórdia, Ele abençoa. E Deus vai abençoar a sua família, a sua casa. Vai mudar. Mas tenha compromisso com a sua família. Porque que legado você quer deixar? Eu tive um pai que foi pastor, vocês sabem disso. Quando meu pai morreu eu tinha 8 anos, e meu pai deixou um grande legado. Meu pai nunca escreveu um livro, nunca foi famoso, nunca coloquei o nome dele na internet, no Google, para saber se tem o nome dele. Talvez não tenha, mas nunca foi nada disso. Mas onde eu passo, as pessoas falavam do meu pai, sempre falaram a mesma coisa. Seu pai era um grande homem de Deus. Seu pai
era um homem muito dedicado. Meu pai não tinha carro, queridos, não tinha condução. E a gente morava no Parque das Fontes, rua de terra. E ele saía de lá, pegava minha mãe, 2 meninos, ia lá para a 4ª divisão andando, para pregar a palavra de Deus para uma família lá, para fazer um culto no lar. E aonde eu passo, as pessoas falam, seu pai era um homem de Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que legado você como pai e mãe quer deixar para os seus filhos? Meu pai deixou um legado para mim. Um legado de um homem de Deus, mesmo morrendo tão novo. Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Eu quero deixar um legado para as minhas filhas. Um legado de que elas podem ter a profissão que for, elas podem ter dinheiro, carro, todas essas coisas. Mas nenhuma dessas coisas vai dominar o coração delas, porque o coração delas é de Deus. E elas conhecem a Deus, e elas vão amar a Deus mais do que eu amo, mais do que a Nútia ama. Porque a gente tem ensinado os nossos filhos isso. E pela misericórdia de Deus eu creio que isso vai acontecer. Então, amado, que legado você quer deixar para o seu filho? Precisamos cuidar, ter compromisso com a nossa família. Terceira, antes de entrar na terceira, escuta bem. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 3 e 4 vai falar sobre isso. Amar a esposa como a si mesmo é um mandamento, é uma ordem, é a forma como a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa. Querido, reveja o seu compromisso com a sua família, o seu compromisso com a sua esposa. Por quê? Porque o texto diz, de Efésios capítulo 5, que se você não tratar a sua esposa assim, as suas orações, elas não serão recebidas por Deus, não vão ser aceitas. Então é importante, o texto de Pedro diz isso, é importante você cuidar da sua esposa, dos seus filhos, como herança do Senhor, como bênção. Cuidar deles de todo o seu coração, porque nós temos que ter compromisso com a nossa família. Terceira área, a bênção do compromisso no ministério, na igreja. Abra sua Bíblia comigo em Atos 20, 24. Está projetando aí o texto ou não? Coloca lá, por favor. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Querido, nós precisamos ter compromisso com a obra de Deus, com o ministério que nos foi confiado. Todas as pessoas que estão aqui têm um ministério da parte de Deus na sua vida. Todos. E escuta bem o que eu vou te falar. E esse ministério ninguém vai fazer no seu lugar. Então abre bem os seus ouvidos, o seu coração, porque essa palavra vem da parte de Deus. Quando você não está, você faz falta, porque era seu o compromisso, era sua a responsabilidade de estar. Se você fez um encontro de casais, e seu casamento está tudo arrebentado, e Jesus restaurou sua vida, você precisa ter compromisso com a obra de Deus. Você precisa se comprometer a ir trabalhar no encontro de casais, e abençoar outros casais, porque você recebeu, e não é justo você não dar o que você recebeu. Se você não vai, você faz falta. Se você foi abençoado num encontro de jovens, num encontro de restauração, você precisa ter compromisso, meu amado, com a obra que Deus chamou para fazer. Essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que valoriza pessoas, uma igreja que investe em pessoas. Todos esses encontros, tudo que nós fazemos tem um fim só. Qual? Abençoar pessoas, transformar famílias, restaurar vidas. E se você foi abençoado, foi restaurado, você tem que ter compromisso com esse ministério, com essa obra, porque se você não vai, você faz falta, meu irmão.
Não pense, não, tem tanta gente, outro pode ir. Não. Deus conta com você. Foi você que Deus chamou. Foi você que Deus salvou. Foi o seu casamento que Deus restaurou. Porque quando estava tudo arrebentado, você chegou lá, teve gente que te amou lá. Teve gente que deixou tudo para estar lá aquele final de semana. E foi uma bênção para a sua vida. Sim ou não? Então você precisa ser bênção na vida de outros. Porque isso é ter compromisso com Deus. Isso reflete o compromisso na família. Escuta bem. Muitos pais falam assim: puxa, eu queria tanto que meu filho se envolvesse mais na igreja, que o meu filho fosse mais comprometido. Aí muitas vezes olha assim e fala assim: eu acho que é os jovens da igreja que não gostam muito de se enturmar, por isso que ele não se enturma. Escuta uma coisa que Deus falou no meu coração hoje de manhã enquanto eu ministrava. Muitos filhos não se envolvem na igreja porque é o padrão que eles têm aprendido com seus pais. Você quer seu filho dentro da igreja, envolvido com as coisas da igreja, mas você não se envolve. Você não se envolve com nada. Escuta uma coisa: e se envolver com a igreja é muito mais do que vir em culto, e em célula e isso daí tudo. Se envolver com a igreja é ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Que igreja é essa, pastor? É a igreja que ama, que cuida. É uma igreja que é obediente a Deus. Uma igreja que valoriza os seus pais. Queridos, quem acredita que nós devemos honrar pai e mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, diga amém. Então, você que é filho de alguém espiritualmente aqui, alguém que jejuou, orou por você, que pagou o preço por você, ou se não teve nenhum desse, tem um pastor aqui que fez tudo isso, e que muitos de vocês foram ganhos por ele. Honre o seu pastor como o seu pai espiritual, porque nós precisamos ter compromisso com essa obra. Essa obra é de Deus, não é de homem. Ser igreja é muito mais do que ter comunhão e andar junto e fazer coisa junto. Você acha que Deus salvou a gente só para isso, irmão? A gente fazer churrasco com gente que não fuma, que não bebe, que... Não, irmãos. O propósito de ser igreja é muito maior. Essa é a expressão viva do amor de Deus. É ter comunhão verdadeira. Comunhão de querer o bem, de orar, de jejuar, de buscar. E talvez no meio da caminhada vai ter dificuldade, vai ter tropeço, mas não desiste. Por quê? Porque uma vida vale muito para Deus. Uma família vale muito para Deus. Foi difícil ganhar, irmão. Eu vi aqueles índios falando lá da bebedeira dele, aquelas coisas todas. Você viu o Donizete aqui, esse irmão lindão aqui? Esse vozão aí das crianças aí? Tocando e papapá, e você fala: o que é esse negão aí tocando? Tal, desculpa, com todo respeito, ele sabe disso. Que agora está filmando, né? Então tem que ficar esperto aqui. Aí você fala: ei, esse senhor aí. Irmão, esse senhor foi alcoólatra há muitos anos. Um dia, eu não era bom aluno, então eu estudava aqui na Alvorada. E tinha um professor que eu gostava muito. O nome dele era Donizete. Porque ele nunca aparecia na aula, então eu tinha aula vaga. Olha o pensamento, irmão. Meu Deus do céu. Agora está esse senhorzão lindão aí, ó, cheio de Deus. Um dia foi um alcoólatra, irmão. Um dia viveu na lama igual aqueles índios lá. Mas a palavra entrou na vida dele. E esse homem tem um testemunho poderoso para Deus. Restaurou a família, restaurou o casamento, tinha separado. Meu Deus, que história linda. E eu sei que tem um monte de história assim aqui embaixo. A minha história é assim. Agora, querido, você acha que Deus fez essa história só para a gente falar aqui no púlpito? O mundo precisa ouvir essas histórias de salvação, de transformação, de cura, de libertação. Quem entendeu o que eu estou falando, dá um glória a Deus aí, meu Deus. Nós precisamos levar para o mundo isso, porque o mundo precisa conhecer o amor de Deus. E isso fala de compromisso. Compromisso em ser igreja, em amar uns aos outros, em carregar o fardo uns dos outros. Glória a Deus. Feche seus olhos aqui na sua cabeça. Eu vou encerrar.
contando uma ilustração que eu vi, que eu creio que vai abençoar a sua vida. Um homem estava numa conferência muito grande, num congresso, e o pregador estava falando do amor de Deus, pregando, e de repente, aquele homem começa a chorar, e um diácono, né, um recepcionista vê ele chorando, e teve o apelo, e aí falou para ele, o diácono foi lá e falou: você quer ir lá na frente? Você quer entregar a sua vida? Aí a pessoa falou assim: não, lá na frente eu não vou não. Posso entregar a vida aqui para Jesus? Aí ele falou: não, tem que ir lá na frente. É lá na frente que entrega a vida para Jesus. Foi o primeiro dia. Segundo dia estava lá aquela ministração, Deus operando. E aí teve a hora do apelo e aquele homem de novo começou a chorar lá no banco. E aquele recepcionista chegou lá para ele: o senhor quer ir lá na frente? E ele falou assim: não, lá na frente eu não vou, posso aceitar aqui no banco? Aí ele disse: não, para aceitar Jesus tem que ir lá na frente. Foi assim o terceiro dia, e no quarto dia, a história se repete. Aquele homem estava tão quebrantado no seu coração, mas tão quebrantado, que quando o recepcionista chegou perto dele e perguntou: você quer ir lá na frente? Ele falou: eu vou lá na frente, eu vou lá atrás, eu vou lá fora, aonde você quiser que vá eu vou, porque eu quero Jesus na minha vida. Moral da história, irmãos: andar com Jesus requer compromisso, e compromisso fala de ir lá na frente, fala de deixar aonde você está, a posição que você está, sair desse lugar, se mover e ir até onde Jesus está, porque nós precisamos desse compromisso para termos a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a igreja. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. E mais do que qualquer palavra humana, qualquer transmissão, Senhor, não há nada mais importante do que a sua presença. O Senhor fala através da sua palavra, e eu te peço, fala, Senhor, ao coração, Senhor, dessas pessoas, assim como o Senhor falou ao meu coração, como falou com a igreja hoje pela manhã. Senhor, quebranta o nosso coração, transforma a nossa mente, liberta, Senhor, nos liberta, Senhor, de nós mesmos, faz com que venhamos entender o valor, o poder do compromisso. Senhor, que nessa noite homens e mulheres de Deus se levantem aqui, comprometidos em restaurar o que tiver que restaurar, em acertar o que tiver que acertar, porque o que vale, o que é mais importante é o Senhor, é estar em compromisso com o Senhor. Senhor, restaura famílias aqui, que haja, Senhor, o compromisso com a família, com a esposa, com os filhos, compromisso de ser um sacerdote no lar, e de ensiná-los a obedecerem a palavra de Deus e a fazerem a vontade de Deus. Senhor, que haja compromisso, Senhor, com o ministério, com a obra de Deus. Essa obra não é de homens, essa obra é de Deus, e essa obra precisa de pessoas que foram restauradas por Deus, transformadas por Deus. Só quem pode trabalhar na obra de Deus são pessoas que nasceram de novo. Senhor, e esse povo nasceu de novo, esse povo é teu. Por isso nessa noite, traz compreensão, arrependimento, mudança, conserto. Faz, Senhor, tua vontade se cumprir sobre a igreja. Eu te louvo, Senhor, te agradeço pelo que o Senhor já tem feito, pelo muito ainda que o Senhor vai fazer. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Ainda com a sua cabeça reclinada, com seus olhos fechados, se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, você nunca fez uma oração entregando a vida a Jesus, mas nessa noite você quer ter esse compromisso com Deus, você quer entregar o seu coração para Deus de todo o seu coração, com fé, com entendimento, você quer receber Jesus no seu coração, você quer ser esse homem, essa mulher, filho de Deus. Só tem um jeito de ser filho de Deus, tem que entregar a vida a Jesus, recebê-lo pela fé. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus, eu convido você a ficar de pé, a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, só te ajudar a fazer uma oração. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, talvez você quer se reconciliar, estava distante dos caminhos de Deus, mas nessa noite Deus falou com você,
você quer se reconciliar com Ele, sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar por você. Toca, Espírito Santo, em cada coração. Toca, Senhor, com o teu amor. Se você quer vir à frente, se levante, venha. Você está com alguém, ajude essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor já alcançou a todos aqui, Senhor. O Senhor está alcançando aqui, glória a Deus. Alcança mesmo, Pai, com o teu poder, com o teu Espírito. Alcança, Senhor, cada coração aqui. Sai do seu lugar, pode vir, querido. É Deus que está te chamando. Deus vai fazer uma obra linda, está fazendo na sua vida. Saia do seu lugar, por favor, pessoas aqui para abraçar essa família aqui. Glória a Deus. Se houver mais alguém, venha, querido, venha. Deus está te chamando, é para transformar a sua vida. Só o fato de você sair do seu lugar e vir aqui na frente já é um passo tremendo, abençoado. Glória a Deus. Queridos, olhem para mim aqui, todos vocês. Eu vou só ajudar vocês numa oração, vocês vão repetir essa oração. E quando acabar essa oração, nós vamos orar por vocês. E aquilo que Deus tem para realizar na vida de vocês vai acontecer. Ninguém vai poder impedir. Nada. Porque Deus é poderoso para isso. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no seu livro. Transforma o meu coração. Eu quebro hoje todos os pactos que ficaram para trás. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, por esses irmãos, as pessoas que acabaram de se reconciliar, de entregar a vida a Jesus. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e encha-os do Teu Espírito Santo. O Senhor possa operar grandemente, Pai, nessas pessoas, transformando, abençoando, curando, fazendo a Tua vontade se cumprir. E que aquilo que o Senhor tem, Pai, para realizar através deles, se cumpram. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, vocês acabaram de receber uma grande família. Podem virar para trás. Aleluia. Bem-vindos à família de Deus. Seus pecados foram perdoados. Nós chamamos você especial. E isso tudo... aplauda ao Senhor. Podem vir aqui, ó. Podem seguir junto ali, ó. Por favor. Vão juntos. Eu queria chamar aqui os irmãos que vão estar servindo.